Turma, bom dia. A gente hoje, qual é o objetivo da nossa aula, né? É finalizar, né, a parte das funções orgânicas. Hoje eu vou falar sobre os grupos nitrogenados, né, que são as aminas e as amidas. E a gente vai resolver algumas questões, né, de vestibular, do Enem principalmente. E a minha intenção é que já na próxima aula a gente faça a nossa avaliaçãozinha parcial, tá bom? Sobre funções orgânicas. Ah, então, eu vou passar lá para o slide. Eu acho que vocês estão visualizando aí o slide já. E, é uma continuação, né, daquele material que eu passei para vocês. Isso aqui a gente está falando aqui das funções orgânicas. Deixa eu só enquadrar aqui, beleza? Então aqui, ó, as funções orgânicas. O que a gente viu até agora? Só para me recapitular um pouco aqui com vocês. A gente viu lá os hidrocarbonetos, é isso? Foi o que a gente viu inicialmente. Depois a gente viu a função álcool, né? São as funções oxigenadas. Função álcool, a gente viu lá o que era um enol, a gente viu também o que era um fenol, né? Esses aqui, eles vão ter em comum que a gente viu lá, que é a hidroxila, né? Ó, o OH, que é a hidroxila. Depois a gente viu a acetona, né? E o aldeído. Aí a gente viu que esses dois grupos funcionais aqui, eles vão ter em comum a carbonila, né? Esse carbono aqui, ó, com a ligação dupla lá com o oxigênio. E a gente viu também, deixa eu mostrar aqui para vocês, o ácido carboxílico. Ixi, Sansão já está latindo aqui. O ácido carboxílico, que era esse composto aqui, ó. Tinha uma carbonila, né? Uma carboxila, aliás, no final aqui, né? Que é essa ligação dupla com a hidroxila. E a gente viu também mais outros dois grupos, que é o éter. E a gente tinha também aqui, ó, o grupo éster, né? O éter, ele era um heteroátomo, né? O oxigênio como heteroátomo. E o éster aqui, ele tinha uma carbonila, um oxigênio e um outro radical aqui, né? Outro grupo radical. Gente, deixa eu fazer aqui rapidinho. Deixa eu só fechar essa porta aqui, porque o Sansão aqui tá atacado hoje. Pronto, voltei aqui, desculpa. Que tem uns cachorros do condomínio aqui, aí ele fica doido. Então, galera, a gente viu, né, esses grupos aí, tá? Só coloquei pra gente relembrar, pra gente, a partir daí, a gente começar a falar sobre outros grupos. Esses grupos aqui, tirando os hidrocarbonetos, todos eles vão ter em comum a presença do átomo de oxigênio, tá? O álcool, o enol, o cetona, o aldeído, ácido carboxílico, o éter, o éster, todos esses grupos eles vão ter lá o oxigênio aqui como, né, a presença de oxigênio. São grupos oxigenados. Agora a gente vai ver os grupos chamados nitrogenados, porque eles vão ter a presença do nitrogênio, tá bom? Então, o primeiro grupo que eu vou falar aí para vocês é sobre as aminas, tá? As aminas, elas são derivadas da amônia, tá? Que é o NH3. Ela tem um cheiro característico do peixe, né? Aquele cheiro bem característico, ele está relacionado às aminas, tá? São compostos levemente básicos. Geralmente o pessoal utiliza o limão, né? O limão, como ele é ácido, para neutralizar essas aminas, para tirar o mau cheiro lá do peixe, né? Porém, né, nem todas as aminas possuem esse odor, né? Mas o que todas têm em comum é o fato de poderem ser encarados como derivados da amônia, que é justamente esse grupo aqui, ó. A amônia é o NH3, tá? Esse grupo que é a amônia.
o qual 1, 2 ou 3 hidrogênios foram substituídos por um grupo orgânico. Exatamente, ó. Esses hidrogênios eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui R1, chamar aqui de R2 e R3, né? São grupos orgânicos que podem substituir esses 3 hidrogênios. Então aí a gente vai ter os grupos chamados grupos aminas. Então mostro aqui para vocês. As aminas elas podem ser classificadas quando um desses hidrogênios, né, for substituído. Tipo, aqui ela vai ter, coloca aqui, ó, 3 hidrogênios. Imagina aqui o grupo amônio, 3 hidrogênios. E um dos hidrogênios, no caso esse hidrogênio aqui, ó, ele é substituído, que a gente chama aqui de R, tá? Radical R é um grupo alquila, entrou. Então aqui eu tenho uma amina chamada amina primária, porque eu só tinha aí um único hidrogênio sendo substituído, sendo que aqui, ó, eu teria outros 2 hidrogênios. Eu tenho também aqui as aminas secundárias, tá? Secundárias. Já deu para entender o que seria secundário, ó, quando 2 átomos de hidrogênio é substituído por radicais, que são esses dois aqui. E por último, terciário, né, que é quando eu tenho os 3, né, que seria esse caso aqui, ó. Eu teria aminas terciárias. Então, essa aqui seria a classificação das aminas, tá bom? Ok, classificação. Então, as aminas elas podem ser primárias, quando um hidrogênio é substituído por um grupo orgânico, secundárias, quando 2 grupos, né, entram no lugar dos hidrogênios aqui, e terciárias, quando os 3 hidrogênios são substituídos por esses grupos orgânicos. Deixa eu ver aqui o que o Bruno está perguntando. Esse R é o que, professor? Esse R, Bruno, é justamente um grupo alquila. É qualquer cadeia carbônica. Tipo, vamos supor aqui que eu vou dar um exemplo aqui. Já eu mostro para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, CH3, né, ó, NH2. Percebe, ó, que esse CH3 aqui é um grupo alquila, é um grupo substituinte. Ele substituiu um hidrogênio desse aqui, ó, no grupo da amônia. Então, esse R é justamente uma cadeia carbônica, uma cadeia que contém átomos de carbono. Pode ser um carbono, 2, 3, 4, pode ser cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia ramificada, insaturada, entendeu? Normal, não importa. Sendo um grupo orgânico, ele substitui esse hidrogênio, então aí a gente tem as classificações, tá? Esses secundários aqui, ó, é como se eu tivesse 2 desses hidrogênios sendo substituídos, tipo esse e esse. Imagina só, eu tenho, vou colocar aqui um grupo qualquer, CH3, nitrogênio, aí aqui eu tenho CH2, CH3. Isso vai só até o terciário, tá bom, Gabriel? Porque como ele só tem 3 hidrogênios, né? Então vai ter o terciário, ó. Esse aqui seria um exemplo de uma amina secundária, tá vendo, ó? Eu tenho 2 grupos alquilas, substituir os hidrogênios, e só tenho apenas um único hidrogênio aqui. Um exemplo de um terciário, galera, seria isso aqui, ó. Tá aqui o exemplo, CH3, CH3, CH3. Aí, ó. Esse nitrogênio aqui, ó, percebe que ele não tem nenhum hidrogênio, todos os hidrogênios foram substituídos por radicais, né? No caso, eu botei o CH3 aqui, o grupo metil, mas poderia ser outros grupos. Pode repetir? Pode, não tem problema, tá? Pode ser uma cadeia maior, professor? Pode também. Pode ser uma cadeia fechada? Pode, não tem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, essa aqui seria um exemplo de uma amina terciária, esse aqui é um exemplo de amina secundária, e aqui eu coloquei, né, vou até deixar aqui para manter o padrão, CH3, NH2 de uma amina primária, tá bom? Esse primário, secundário e terciário está relacionado com a quantidade de hidrogênios que são substituídos. Deu para entender isso aí, galera? Ótimo, vou passar aqui. Olha só. Como é que se dá a nomenclatura desses compostos, tá? É simples.
é o mesmo esquema lá que a gente utilizou para os hidrocarbonetos. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Coloca aqui, ó, dar alguns exemplos. Vou chamar aqui de A. Vou pegar esse composto aqui, ó, CH3, CH2, N, H2, tá bom? Uma amina primária. Bota aqui, item B, vou fazer assim, ó, CH3, CH2, CH2, NH2. Uma amina primária também, tá? Professor, como é que a gente vai dar o nome desse composto? É simples, ó. O que a gente vai fazer? Quanto a quantidade de carbonos que tem aqui, ó? Eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Para 2 carbonos, qual é o nome que a gente dá, galera? Qual é o prefixo que é utilizado para 2 carbonos? Et. Perfeito, ó. Et, que é para dizer que é 2 carbonos. Aí agora, o próximo passo, qual que a gente utilizava para saber se era ligação simples, dupla ou tripla? Né? A gente usava aquele prefixo AN, EN e IN, não é isso? Ó? Só que a gente vai analisar só as ligações entre o carbono. As ligações entre o carbono aqui, eu tenho alguma ligação dupla ou alguma ligação tripla? Não, né? Só ligação simples. Beleza? Eu venho aqui, ó, é um alcano, AN, é tan. Aí a gente finaliza, tá? Indicando o grupo funcional, que nem aquela ideia lá, ó. Só que o grupo funcional aqui, eu vou colocar aqui de outra coisinha, é amina, tá bom? Etanamina. Esse é o nome desse composto aqui, ó. Etanamina. Deu para entender? Então, o esquema básico é esse, ó. O esquema básico é esse, ó. Sempre aquele que a gente utilizou lá anteriormente, né, ó. A gente vai indicar um número de carbonos mais AN, EN e N. Depende, né, se tem insaturação ou não. E no final eu coloco o nome do grupo funcional, amina. Entende? Então, muito tranquilo, né? Ó. As aminas primárias, elas são muito simples de se trabalhar com elas, tá certo? A nomenclatura é muito tranquila. Me dá um nome aqui do item B, tá? Propanamina. Perfeito. Ó, se a gente for ver aqui, ó, eu tenho 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Só ligações simples. AN, tá? E no final eu vou colocar o nome amina. Acabou. Propanamina. Beleza? Tranquilo, né? As aminas primárias aqui, sem nenhum problema. Eu acho que todo mundo conseguiu desenrolar. Alguém tem dúvida em relação aí às aminas primárias, galera? Se tiver, pode falar. Que aí eu vou para as aminas secundárias agora. Então, vou dar um exemplo aqui de uma secundária, tá bom? Vou colocar aqui, ó, CH3, CH2, nitrogênio. Aí aqui eu vou colocar CH3. E aqui hidrogênio, tá bom? Substituída, né? Na verdade, foram 2 hidrogênios substituídos, então eu tenho uma amina secundária. Qual é o problema aqui, professor? Como é que eu vou dar um nome? A questão é que eu tenho 2 grupos, né? Eu tenho esse grupo aqui, ó, e eu tenho esse grupo. Eu tenho 2 grupos, porque é uma amina secundária. Aí como é que eu vou dar o nome? Porque um desses 2 grupos vai ser o radical. Ele vai ser aquele grupo que vem na frente. Nesse caso aqui, qual é o critério que eu utilizo, tá bom? O critério que eu vou utilizar é o seguinte, ó. Vou colocar a observação aqui. O grupo maior, tá? Que eu tenho 2 grupos, né? O grupo maior, ele vai ser a cadeia
principal. Olha, isso aqui é importante, viu, galera? Quando vem secundária, o grupo maior, ele é a cadeia principal. Então, se ele é a cadeia principal, o outro vai ser ramificação, tá? Então, nesse caso aqui, quem é o maior? Esse grupo que tem 2 carbonos, esse grupo só tem 1 carbono? O que tem 2 carbonos, né? O que tem 2 carbonos, ele é o grupo maior. Então, esse outro grupo aqui é o grupo menor. Esse grupo menor aqui, ele tem apenas um único carbono. Se ele tem apenas um único carbono, é o grupo match, né? Ó. Como a gente vai considerar ele sendo um radical? Aquela ideia lá das cadeias ramificadas, ó. A gente coloca o grupo il no final ou ila, tá bom? O il ou o grupo ila. A gente vai deixar o il aqui. Então esse aqui vai ser o grupo metil. Então quando for dar a nomenclatura vai ser assim, ó. Eu sempre vou iniciar com o radical, tá? Com os radicais. Então ele vai ser chamado, ó, e eu tenho que colocar esse N na frente. Os radicais sempre vai ser o nome, o N, ó. N, tracinho, metil. Pronto, para dizer que tem esse grupo aqui, ó, sendo um radical, tracinho. Aí eu dou o nome normal agora, ó. Isso aqui é como se fosse a ramificação. Aqui são 2 carbonos, então, ó. Et. Só ligações simples entre eles, AN, tá? E no final eu coloco amina. Pronto. N-metil-etanamina. Então, o nome desse composto seria isso, tá? O que vai modificar é só isso aqui, galera, ó. O grupo menor, né? O grupo menor sempre vai ser o radical e ele sempre vai ter que iniciar com a letra N aí no início dele, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Grupo menor, ele vai ser sempre quem? O radical. Ou seja, vai ser o prefixo, né, que é o número de carbono, mais o il ou o ila no final, tá? E sempre vai ter que ser acompanhado, ó, início dele sempre a gente vai colocar essa letra N aqui, ó. Essa letra N a gente sempre tem que colocar, tá? No início, N-metil-etanamina. Pronto. É esse a nomenclatura das aminas. Perguntas, galera? Alguma pergunta aí? Deu para entender como é que dá a nomenclatura delas? Pessoal, tá calado? Então, eu vou seguir o bonde aqui, beleza? A terciária, galera, a terciária seria a mesma coisa da secundária, tá? Eu teria mais um grupo aqui, aí você ia escolher o grupo maior e os 2 menores você ia colocar, iniciar com N, dar o radical dele, depois escreve o nome do grupo maior, beleza? Eu vou passar agora, tá? Eu vou agora para as amidas. Olha só como eles são parecidos, né? Os nomes, ó. Aminas e amidas, tá? São muito parecidos, mas cuidado, tá? As amidas, ele tem antes, ó, antes do nitrogênio, ele vai ter um grupo carbonila, tá? Eu tenho esse carbono ligado ao oxigênio, então eu tenho uma carbonila. Em seguida, eu tenho o nitrogênio, tá? Aí esse nitrogênio, ele tem 2 radicais, tá? Aliás, 2 hidrogênios, perdão. Ele tem esses 2 hidrogênios aqui no final, que podem ser substituídos ou não, né? Ó, eu tenho um hidrogênio aqui e tenho esse hidrogênio aqui. Então, eles podem ser substituídos ou não. Aí aqui, ó, antes da carbonila eu tenho um radical maior. Uma cadeia com carbono, 2, 3, 4, cadeia fechada, cadeia aberta, não importa, tá? O que vai definir as amidas é isso aqui, uma carbonila ao lado, né, do nitrogênio. Então, tem uma carbonila e do lado dele eu tenho um nitrogênio, eu estou diante que a gente chama de uma função chamada amidas, tá? Então,
As amidas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila, que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Ligado diretamente ao nitrogênio, que por sua vez pode ligar-se a dois átomos de hidrogênio. Lembrando que esses átomos de hidrogênio aqui, ó, assim como as amidas, eles podem ser substituídos por outros grupos orgânicos da cadeia carbônica, né? Maior ou menor. Exatamente, Gabriela. Lados terciários é só colocar os N's na frente, tá bom? Então, aonde tem uma aplicação prática das amidas, né? Eu tinha até deixado aqui, ó. Mostra já, vamos fazer a classificação dela. Parecido lá com as amidas elas podem ter uma classificação, tá? Qual é essa classificação? Quando um desses hidrogênios aqui, ó, é substituído, tá vendo? Por um radical, por um grupo orgânico. Quando um desses hidrogênios é substituído, ela é chamada de monossubstituída. Monossubstituída. Quando os dois hidrogênios daqui, ó, são substituídos, ela é classificada como dissubstituída, beleza? Muito parecido com as aminas, tá? Só que aqui só tem duas possibilidades, tá? Dois hidrogênios. E é chamado de mono quando é um hidrogênio substituído, ou quando os dois são substituídos é chamado de substituída. Vou dar um exemplozinho aqui então. Pessoal, dê um exemplo para ficar claro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse grupo, coloca aqui, CH3, ó, carbonila, nitrogênio, né? Aí hidrogênio, aí esse nitrogênio aqui, vamos supor que ele tem um grupo aqui, ó, CH3. Percebe, ó, que um dos hidrogênios foi substituído por esse grupo aqui, ó, por esse radical, CH3, tá? Então ela é classificada como monossubstituída. Dissubstituída seria assim, ó. Bota aqui, CH3, né, ó, carbonila, NH, opa, deixa eu tirar esse H daí, não pode ter esse H não. Então, esse hidrogênio aí, ele tem que ter aqui dois grupos substituintes, tá? Vou chamar CH3 e chamar CH2, CH3, tá? Então, tem dois grupos que substituem o hidrogênio. Então, esse aqui é classificado como dissubstituído e esse aqui, ó, monossubstituído, porque só tive um único hidrogênio sendo substituído, tá? Essa é a classificação aqui das amidas. E as aplicações, né? Eles são muito utilizados, né? Ó. Teve recentemente, vocês lembram lá daquela explosão que teve em Beirute, né? Foi uma grande explosão que a galera filmou, foi uma coisa bem assustadora, né? Criou aquele cogumelo dentro de um porto, né? Porque eles tinham fertilizantes e esses fertilizantes eles são a base de amidas, né? E esses fertilizantes formou um gás altamente explosivo que teve aquele problema, né, em Beirute lá, uma explosão gigantesca lá. Então, muito cuidado, né, que alguns compostos deles são explosivos. E penicilina, né, que a gente tem, ó, tá vendo? Ó, carbonila ligada aqui ao nitrogênio, penicilina é um medicamento, né, que é muito utilizado. Então aqui eu estou diante também, ó, de uma amida, ó, tá aqui, ó, nitrogênio ligado aqui, tá? Uma amina dissubstituída e uma amina aqui monossubstituída. Tranquilo? Então, vamos falar sobre a nomenclatura desses compostos, né? A ideia é a mesma, galera. A ideia é a mesma, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Exemplo aqui. Peguei aqui esse grupo CH3, CH2, aqui ó, a nitrogênio, H2. Aqui é o exemplo A, pegar o exemplo B aqui.
Pronto. Exemplo A e o exemplo B, né, de amidas. Como é que a gente vai dar a nomenclatura dele, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar esse grupo, tá? A gente veio aqui, ó, carbonila, do lado de nitrogênio, eu estou diante de um grupo amida, tá bom? Aí eu vou ver aqui a quantidade de carbonos na estrutura. 1, 2, 3. 3 carbonos. Então são 3 carbonos, então vem um prefixo, ó, prop, tá? Só tem ligações simples entre os átomos de carbono, então AN, tá? E por fim, coloco o grupo amida, propanamida, tá? Então é o nome desse composto, ó, propanamida. Ali do lado, mesma coisa, eu vou contar aqui a quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, a gente viu que é pente, né? Para 5 carbonos, pente. Aí, só ligações simples, AN, e no final aqui eu coloco amida, beleza? Amida. Dificuldade aí, galera, deu para entender como é que dá a nomenclatura desse composto? Muito parecido lá com as aminas, né? Ó. Só circular aqui o grupo funcional. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Vou dar um outro exemplo de uma monossubstituída. Tá? Vou colocar o item C aqui. Ó. Então, vai ficar assim. Ó. CH3, CH2, aqui, né, um N, NH. Bem aqui eu vou colocar um grupo CH3. Ó. Essa aqui é monossubstituída, tá? E eu vou dar um outro grupo aqui, o item D, vou chamar aqui, ó, CH3, CH2, O, N, aí vou colocar aqui, ó, CH3, CH3. E a gente vai dar um nome desse composto. Olha só, galera. O interessante aqui das amidas é o seguinte. O grupo principal sempre vai ser esse aqui, ó. Sempre vai ser essa cadeia que está ligada aqui, ó, a carbonila, tá bom? Então esse aqui vai ser sempre o grupo principal. Os radicais vão ser os substituintes. Nesse caso aqui, os substituintes são os radicais. Então eu tenho esse radical aqui que é o chamado grupo metil, né? Ó. Então nesse outro aqui eu tenho dois grupos metil, ó. São os que substituíram lá o hidrogênio. Então eu tenho aqui os radicais. Aí sempre vai iniciar com os radicais, né? A gente viu, ó. Como lá nas aminas, coloco a letra N, aí bota lá o grupo metil, para dizer que é o radical. Tá aqui, deu o nome desse composto. Aí eu venho e dou o nome da cadeia principal aqui, ó. São 3, prop, ligações simples, AN, e no final eu coloco amida. Então, N-metilpropanamida. Tranquilo, né? E o outro aqui, ó, são dois grupos radicais que é metil, dois grupos metis. Então, eu posso falar assim, ó, N de metil, para dizer que são os dois grupos, né? Aí venho lá, vejo a quantidade de carbonos aqui na cadeia principal, são 3. Então é prop. Ligações simples, AN. E no final aí eu coloco o grupo funcional, que é a amida. Tá? Então esse aqui é a nomenclatura desses compostos. Não é difícil, né? A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma das outras lá. Eu acho que é tranquilo para vocês que já estão acompanhando, né, o raciocínio de como é que faz essas nomenclaturas, né? O esquema é muito parecido.
tranquilo, galera. Tranquilo para vocês aí. Deu para absorver essa parte das aminas e das amidas? Tá, pessoal. Considerando tranquilo. Então, vamos aqui. Questãozinha lá do Enem de 2010, que vai falar sobre a curcumina, né? Curcumina nada mais é do que o açafrão, né? O açafrão da Índia que o pessoal utiliza, né? Inclusive, eu trabalhei com a curcumina, foi a minha tese de doutorado como antioxidante. Trabalhei com ela. Então, pega essa questão aí, galera, ó, a questão do Enem de 2010, dá uma analisada nessa questão e vocês vão me dizer qual é o item que vocês vão marcar aí, tá bom? Ele quer que você identifique os grupos funcionais, então dá uma analisada aí. Eu acho que dá para fazer em 2 minutinhos essa questão, menos de 2 minutos. Aí é com vocês, tá? Vocês dão uma conferida aí, aí vocês me informam qual é a questão. E aí, galera, qual é o item que vocês marcariam aí nessa questão? Tá certo, Lucas. Deu pra fazer, galera, já a questão? E aí, vocês não estão me respondendo? O pessoal ainda tá dormindo, será? O pessoal tá tomando café, deixou o celular ligado aí do lado e esqueceu de fazer a questão? O item D. É, teve uma pessoa aqui que deu uma resposta. Gabriel já participou aqui com o item D. Vou deixar aqui, mas eu tô aguardando o restante do pessoal também responder. Senão eu vou ficar falando aqui pra mim, eu tô falando das paredes aqui. Pessoal, hoje tá pouco participativo. E eu percebi que tem pouca gente na nossa aula, né? Não sei se o que é que tá acontecendo no terceiro ano. O An também achou que é o D, tá? Deixa aqui. Pessoal, não sei se o pessoal começou a trabalhar já. O pessoal tá um pouco desmotivado. Tem que ter cuidado com isso, viu, gente? Vocês estão no terceiro ano. E pode deixar a peteca cair, não. Então, tô tentando espremer aqui o pessoal. Só a Gabriela e o Juan, de 49 alunos aqui. Um pouco menos, né? Que 2, 3 aí tá comigo. Que no caso são 46. Responderam, né? E o restante, galera, vamos lá. Vitória colocou C aqui. Entrou em division, né? E aí, Bruno?
Stephanie, Tamires. E aí, João Vitor, tá bem? Quais os itens aí que vocês marcariam? O Lucas colocou D. O pessoal ficou em dúvida entre C e B. Olha aí. Você espremeu o pessoal começou a fazer. Yasmin também achou que é o item C. Tá, beleza. Já dá pra gente começar daqui. O pessoal tá participando. Olha só, galera. Ele fala assim, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo restaurar o envelhecimento, retardar o envelhecimento. Aí, ponto. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Aí ele te dá a estrutura aí, né, da curcumina. Aí depois ele te faz algumas perguntas. Deixa eu só colocar aqui para não vai descarregar o computador. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Aí você vai analisar aqui, tá? Primeira coisa que você vai analisar, esses grupos oxigenados, né? Ó, tenho aqui, tenho esse grupo, tenho esse grupo, tenho esse grupo, e esse grupo se repete com esse aqui, né? Ó. Então vamos lá. Eu vou numerar para a gente identificar quais são esses grupos, tá? Eu vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse grupo de 3 e esse grupo aqui, ó, vou chamar de 4. Esse aqui se repete lá, né? Então esse aqui seria 1 e esse aqui também seria o 2. Então, primeira perguntinha para vocês. Primeira perguntinha. Quero que o pessoal participe, tá? Qual é o grupo 1, galera? Qual é o grupo 1? Que função é essa aqui desse grupo 1? Me informem aí. O que é que vocês acham? Qual é a função aí? Quando eu tenho esse hidroxila ligado a esse benzeno aí, né? Ó, percebe? É um hidroxila ligado a um benzeno. Que função é essa, galera? Etanol. Etanol é uma molécula, né? Você está me informando que é a função álcool, Gabriele. Porque... Ah, ok. Mas olha só. Quando a gente tem a hidroxila, tem que ter algum cuidado. Para ser um álcool, o carbono que ele tem que estar ligado tem que ser um carbono totalmente saturado, tá bom? E aqui tu percebe que essa hidroxila está ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. Então não pode, tá? Não pode ser um álcool, tá? Porque lembra lá, para ser um álcool tem que ser hidroxila e além disso tem que estar ligado a um carbono saturado. E a gente não tem essa condição aqui, a gente só tem a primeira condição que é a hidroxila. A segunda condição não satisfaz, né? Ó. Não. Qual a outra função que vocês acham que pode ser? O álcool não é, galera. Esse 1 aqui não é um álcool, tá? Fenol, brother. Exatamente, é um fenol, gente. Por favor, ó. Fenol. O fenol é toda vez, galera, que tu tiver um anel benzênico, não tem erro, e tu tiver um hidroxila ligado a esse anel benzênico, tu tá diante de uma função chamada fenol, tá? Você tem que lembrar disso, tá, galera? Que cobra muito, né? Essa parte de determinação de funções. Eu tenho várias questões aqui do Enem que é só para determinar as funções, ó. Então, ó, é um fenol. Tem uma hidroxila ligada a um anel benzênico, nem pense muito, tá? Eu estou diante de uma função chamada ali, ó, fenol, tá? Então aqui, ó, é um fenol. Vou para a segunda, tá? A segunda é aqui, ó, esse grupo aí, ó. Que função é que vocês acham que é essa segunda? Só para mim entender aqui como é que tá, tá? E digam, né? O que, é que vocês acham? Essa segunda aqui, que função é essa?
Eu não estou olhando nem pro item, tá, galera? Eu só estou analisando aqui função por função, só para entender aqui como é que tá a galera. Bom, essa segunda aqui. Eu tenho um oxigênio, né? Ó, um oxigênio tá ligado aqui a esse carbono e tá ligado a esse outro grupo aqui, esse outro carbono, tá? Pessoal, pode chutar, gente, qualquer coisa, tá? Só pra gente... Um ácido carboxílico. A Raquel achou que é um ácido carboxílico. Pronto, Raquel, vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. O ácido carboxílico, ele tem que ser assim, ó. Eu tenho que ter um carbono com a ligação dupla e eu tenho que ter um hidroxilo aqui, um radical, ó. Esse aqui é o ácido carboxílico, tá? Ó, tem que ter essa hidroxila. Quando eu olho para cá, não pode ser, tá bom? Ó, eu não tenho nenhuma carbonila e nem hidroxila, então não pode. Eu vou colocar aqui essas funções, galera. Vou colocar aqui, ó, o ácido carboxílico. Vou colocar aqui, ó, cetona, que é uma cetona. Vou colocar aqui, ó, aldeído. É esse aqui. Vou colocar aqui o éter, tá? Aqui, o éter. Vou colocar o éster, a função éster. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Tá, função éster. Pronto, coloquei aqui os esquemas, né? Ó, aqui a função álcool. Então, não é o ácido carboxílico, galera. Qual dessas outras vocês acham que é essa segunda aí? O Bruno, éter. Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Ó. Se você for analisar essa segunda aqui, ó, eu tenho esse grupo aqui, ó, H3, carbono, ligado ao oxigênio. E esse oxigênio está ligado aqui ao grupo benzeno, né? Ó. Não importa o que está aqui, mas ele aqui tem função como de um heteroátomo. Então eu estou diante de uma função chamada função éter, tá? Ó. Então ali em cima é um éter. Tá aqui, ó. Beleza? E essa terceira é fácil, né? Ó, a terceira o pessoal consegue desenrolar rapidinho. Que função é essa terceira, galera? Ele falou éster. É éter, tá? Não é a função éster. O éster tem que ter uma carbonila, tá? É éter. A função éter. Exato, Bruno, é o éter. A terceira... Oi? Não, tá, mas eu não tô nem discutindo aqui as estruturas ainda, tá? Eu só queria que a gente identificasse aqui na própria estrutura as funções, não tô nem indo pro item, tá? A terceira, a Caroline falou que era um álcool. Não, não é um álcool, ó. Aqui eu tenho um carbono com ligação dupla com oxigênio, galera. Diz aí, qual é? Cetona, perfeito, ó. Eu estou diante de uma função aqui chamada cetona, tá? A terceira, ó. Porque eu tenho uma carbonila no meio da estrutura, né? Toda vez que eu tenho uma carbonila no meio da estrutura, opa, volta aí. Eu estou diante de uma função chamada cetona. Então, ótimo. A quarta, galera, a quarta aí, ó. A quarta aqui, ó. Tem um aqui, ó. Que função é essa? É a última, né? A última funçãozinha aí pra gente identificar. O que é que vocês acham? Éster. Não, não pode ser um éster porque tinha que ter uma carbonila, ó. Aí não pode ser um éster. Um enol, exatamente, é um enol. Por que, professor, é um enol? Porque eu tenho uma hidroxila, né, ó, ligada a um carbono com a ligação dupla.
Eu estou diante de um enol aqui, ó. Professor, mas o hidrogênio está afastado lá do oxigênio, não tem problema não. Ele simplesmente pegou aqui, ó, a ligação, esticou aqui e colocou o hidrogênio aqui, ó. Mas percebe, aqui é uma hidroxila, tá, ó. Tu tá diante de tu tem uma hidroxila aqui, ó, ligada a um carbono secundário. Então essa função aqui é chamada enol. Beleza. Então, identificamos aí as 4 funções, galera, tá? Que é chamada aqui, ó, de enol. Então, se a gente for avaliar aqui, deixa eu ver aqui. Na estrutura da corpomina, identificam-se grupos característicos das funções. Éter, ok, tem um éter. Álcool, não tem álcool na estrutura, tem um enol, tá bom? Éter, beleza. Fenol, ok, ó, eu tenho a função éter e a função fenol. Então, item B aqui, ó, pode ser. O item C, éster, não tem a função éster, tem a função fenol. Aldeído, não tenho essa função. Aldeído também não tenho essa função. Então, o item correto, ó, o item B, beleza? Galera, essas questões, elas não são difíceis, tá? Você tem que identificar, né? Como é que... Você tem que fazer bastante questões de identificação. Eu tenho uma lista que eu vou passar para vocês já já, justamente só para resolver essas questões, tá? Para você identificar essas funções. Então, vou pegar aqui outra, ó. Essa questão aqui do Enem, 2010, 2018 caiu uma também dela, ó, que era para você determinar aí quais as funções orgânicas dessa estrutura aí. Eu nem coloquei o item aqui, né? Ó, deixa aqui. Olha aí, olha essa questão. Quais são as funções que vocês identificam aí? Eu vou até circular elas, tá? Ó, eu tenho essa aqui, eu tenho essa função e eu tenho essa função aqui, ó. Agora ficou fácil, não? Quais são as duas funções? Vou chamar essa aqui de 1 e vou chamar essa aqui de 2, tá? Que função é a função 1 e qual é a função 2? Bora começar com a 1, tá? O que vocês marcariam aí na função 1? Tô aguardando aqui, vou ficar aguardando vocês responderem pra mim. Podem chutar, gente. Eu acho que esse momento é o momento da gente tirar dúvida, tá bom? Se o pessoal acha que é isso, a gente vai discutindo, tá bom? Eu acho que vale a pena, tá? Um álcool, a Gabriela falou assim, não, professor, eu acho que é um álcool. Tô identificando aí uma hidroxila, né, Gabriela? Ó, tô identificando aqui uma hidroxila, eu acho que é um álcool, tá? Alguém discorda dela? Alguém discorda? Assim, professor, eu acho que não é um álcool, eu acho que é já outra função, tá? O que é que você acha, Vitória? É uma função álcool? Eu vou começar a perguntar pro pessoal agora. O Paulo falou que é um enol, ó. Beleza, gerou um embate aqui. Pessoal, eu acho que é um enol aí, eu não acho que é um álcool, não. E aí, Juan, o que, é que você acha? Concordo com a Gabi. Ó, beleza, a Vitória já falou que concorda aqui com a Gabi. E você, Juan? A galera, o Juan falou que é um acetona. Tá valendo. A Amanda também falou que é um álcool. Vou perturbar o povo aqui que tá participando. Bruno, diga aí, Bruno, o que, é que você acha? Gabriele tá em dúvida, achando que é uma carboxila. Pode ser, pode ser. Que aqui, ó, eu acho que um ácido carboxílico, a Raquel. Exatamente, Raquel, um ácido carboxílico, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico, galera. Deixa eu colocar aqui. E eu vou explicar, tá? É um ácido carboxílico.
Aí vocês vão falar assim, professor, mas é muito complicado de visualizar isso, né? Porque aqui está na forma bastão, galera. A forma bastão, se você for ver, ó, se você for analisar friamente, bem que eu tenho um carbono, ó. Esse carbono, ele está ali fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila, né? Ó. O ácido carboxílico é um radical qualquer, que é isso aqui tudo, ó, seria o radical, né? Aí, o que caracteriza um ácido carboxílico é justamente isso, é um carbono com a ligação dupla com o oxigênio e uma hidroxila, não é isso? Ó? Eu tenho diante de uma carboxila. Então, tanto é que eu circulei tudo, ó. Isso aqui tudo é carboxila, tá? Então, eu estou diante de um ácido carboxílico, beleza? Aí a Kel já foi, já matou. O segundo, se você for analisar, é uma função éster. Perfeito, tá? É uma função éster. Se você for ver aqui, ó, eu tenho um carbono com a ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples aqui, né? Então tem um radical aqui e o restante é outro radical. Então, o éster, ó, se a gente for ver, ele é assim, ó. Ele é até um derivado do ácido carboxílico, né? Ó. O éster é esse aqui, ó. Muito parecido com o ácido carboxílico, a carbonila, que é essa aqui, ó, carbonila. O oxigênio, que é aqui esse outro oxigênio. E em seguida eu tenho um outro radical, tá? Eles podem ser iguais ou diferentes. Ó. Então eu tenho uma função de um ácido carboxílico e eu estou diante de uma função éster, tá? E vocês têm que começar a praticar esse olhar clínico de vocês, né? De visualizar a molécula e tentar identificar quais são essas funções. Vou colocar uma última aqui no Enem de 2011 para vocês entenderem que essas questões caem no Enem, tá? Essa é uma questão pouco mais complexa, né? Ó? Um pouco mais complexa. O pessoal olha assim, pelo amor de Deus, professor, né? Que questão horrível. Aí a gente vai ver que não é tão assim, ó. Porque a gente viu o seguinte, ó. Eu vou olhar, eu vou ter um olhar clínico, eu vou vir aqui, ó. Tem um oxigênio, então eu identifico aqui, ó. Que função é essa, galera? Que a gente acabou de ver, ó. Carbonila e uma hidroxila aqui. Que função é essa que vocês acham? De cara aqui, que função é essa aqui, ó? Um ácido carboxílico. Perfeito, ó. Ácido carboxílico. Entende, ó? Quando você começa a fazer as questões, você começa a perceber que o negócio é mais rápido, tá? Aí você vem aqui na estrutura, vem descendo, carbono, hidrogênio. Aí bem aqui você encontra outra, ó. Uma hidroxila, bem aqui, ó. Ligada a um carbono saturado. Que função é essa, galera? Essa aqui, rapidão. Um álcool, beleza. É um álcool, tá? Hidroxilo carbono saturado é um álcool. Aí eu vou vir aqui percorrer, vou percorrer. Aí eu encontro essa funçãozinha aqui, ó. Essa função aqui, galera, ela tá condensada. Se você for analisar assim, professor, como é que eu vou saber que função é essa? Aí você tem que lembrar de algumas coisas para você redesenhar isso aí, tá? Eu vou redesenhar aqui, ó. Ligação aqui, ó, é essa ligaçãozinha aqui, o carbono que está lá, aí ele siga lá para cima. Eu vou só recortar isso aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem algumas premissas. Quais são as premissas? O carbono ele faz quantas ligações, galera? O carbono. Ele tem que fazer quantas ligações? 4. Beleza, faz 4 ligações. Se você for analisar, ó, ele tem um hidrogênio e tem um OH. Quais são as possibilidades? A única possibilidade é essa aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Ele vai precisar fazer mais 2 ligações, ou seja, ele vai se ligar aqui, ó, com o hidrogênio e ele vai se ligar aqui, ó, a hidroxila. Entendeu? É um álcool. Perfeito, isso aqui é uma função álcool, tá? Ó. Só que na forma condensada, tá? É uma função álcool. Hidroxila ligada a um carbono saturado, só com ligações simples. É um álcool, tá? É a mesma lá de cima.
Só que a representação é diferente, mas você, teoricamente, é para você já saber, entende? E aqui, ó, você tem uma outra função aqui, ó. Hidroxila ligado ao carbono também, né, ó. Estou diante de uma função álcool, né? Carbono saturado. Então aqui tu tem duas funções. O ácido carboxílico, tu teria a função álcool. Entende que não é um bicho de 7 cabeças? Quando você olha a estrutura, você já fica, poxa, meu irmão, que coisa louca, né? Aí você imagina que é difícil, já passa, mas não é, né? É uma estrutura que dá para fazer de boa, né? Isso, praticando fica mais de boa. Por isso que eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Eu peguei o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês rapidinho. Acho que vai dar certo. Só um minuto, galera. Deixa eu parar aqui a apresentação de vocês. Para a apresentação. Vou pegar uma outra apresentação aqui. Peraí, vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Compartilhar essa aqui. Olha só, galera. Vocês estão visualizando essa outra apresentação aí? Pronto. Funções orgânicas. Eu peguei aqui só questões de funções orgânicas, tá bom? Para identificar. Olha só. FUVEST vestibular, né? Vai falar da H1N1. Pode ser que esse ano caia alguma estrutura relacionada ao vírus, né? E tem a estrutura dele para você identificar as funções orgânicas, que nem caiu aqui na FUVEST do H1N1. Tem essa do Enem de 2012, tá bem? Que era só para identificar as funções orgânicas presentes, tá bom? Nesses biopesticidas. 2012 também, ó, do Enem caiu essa questão aqui para você identificar os produtos formados a partir dessas estruturas, também dá para fazer de boa. 2014, né, caiu uma outra questão que é para você identificar as funções orgânicas, também questão do Enem. 2014, ó, também na mesma prova caiu uma outra questão que era só para identificar as funções orgânicas. 2015 caiu também a questão de funções orgânicas, tá? Aí eu peguei alguns outros vestibulares, tá? FG, do ITA e eu faço um alerta aqui para vocês, tá? Essas questões vão cair na prova do Enem, tá? Talvez não caia nesse agora, mas no outro cai. É uma coisa que geralmente cai, tá? Então você tem quase certeza que você vai se deparar com alguma questão de função orgânica. E essas questões, teoricamente, são questões fáceis que você não deve perder de jeito nenhum. Porque é você olhar a estrutura e dizer qual é a função orgânica e somente isso, tá bom? Ano passado não caiu, Raquel, né? Ano passado não caiu determinação de função orgânica. Por não ter caído ano passado, então esse ano possivelmente caia, tá? Eu não estou dizendo que vai cair, mas estou dizendo que é uma possibilidade, tá? Porque se você for pegar, que eu estou trabalhando com o pessoal lá no, vou iniciar, né? Mas deixar isso mais detalhado. Se você for pegar o perfil da prova do Enem, ele tem essas características. Tem ano que cai um assunto, o outro ano não cai. Aí tem um ano que cai esse assunto já 2, 3 questões só daquele conteúdo. E as funções orgânicas é uma questão que corriqueiramente você tem uma ou outra lá nas provas do Enem. Entendeu? Como é um assunto teoricamente fácil de você entender, né? De você só fazer a identificação, você não perde tanto tempo para fazer essa identificação, só que aí você precisa ter treinado, né? Você está treinado para identificar essas questões. Porque quando cair, acreditem, muitos candidatos vão olhar para a questão e vão falar assim, poxa, que questão difícil, essa molécula é muito doida, eu não consigo identificar, vou passar logo. Aí passa logo. Sendo que não é, né? Não é esse bicho de 7 cabeças, às vezes ele dá um texto muito técnico, não sei o que lá, mas no final você vai perguntar quais são as funções orgânicas. Aí você já está preparado, você olha já com o olhar clínico, não, já sei quais são essas funções, você rapidinho faz em 1 minutinho e já ganha aquele ponto, né?
Então, galera, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou deixar essas 10 questões, são 10 questões que estão aí, tá? Para vocês fazerem, né? Vai ficar como atividade para vocês tentarem fazer. E próxima semana, né? Próxima semana a gente vai ter uma avaliação parcial só de funções orgânicas. Então, vocês vão ter que fazer, né? Essa aí. Se tiver dúvida na semana, pode falar comigo. Eu deixei a atividade, pode ir lá. E próxima aula vocês vão ter a avaliação parcial. Beleza? Então é isso. Então fica combinado, próxima semana a gente tem a nossa avaliaçãozinha parcial e tem a atividadezinha também para vocês fazerem, né? Que aí dá um gás. Se tiver dúvida, pode conversar comigo que a gente responde, tá bom? Então fica combinado dessa forma. Turma, abraço para vocês, boa semana, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau. Valeu.